Caio, o que que é exatamente o cordeiro foi imolado Essa antes da é uma fundação? pergunta que é Tem como. maravilhosa, porque todo mundo fica imaginando o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, um cordeirinho metafísico, que assim, parece uma Eu não sei, eu estou coisa, perguntando justamente porque assim, parece para alguma onde minha coisa de um imaginação conto vai? Vou chinês, perguntar. de algum tipo de mitologia havaiana ou de qualquer outro lugar, ou indiana. Só que no princípio era um elefante, ou no princípio era uma vaca. Aqui no princípio é um cordeirinho. Mé! Antes do Big Bang. Mé! O cordeirinho. E, na realidade, o cordeiro entra aqui como um símbolo que na arquetipia semítica, tinha uma força extraordinária. Na arquetipia bíblica, mais ainda. De tal modo que Jesus é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a convergência disso, desde o Gênesis, quando homem e mulher são vestidos com peles de um animal ou de animais que foram imolados, você já começa a ter a simbolização e a construção arquetípica dessa ideia, que não tem nada a ver com animais, tem a ver com um significado de natureza imensurável. Cobre o pecado do mundo, veste a nudez do homem, tira para sempre, tirou, tira e tirará o pecado do mundo em Cristo. E o Cordeiro, imolado antes, tem a ver com essa morte de Deus, que cria todas as coisas. Se o grão de semente caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Ora, se Jesus diz isso como um princípio, para eu olhar e observar, aquele era um princípio de Deus, porque sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tomando a semelhança de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a morte de Deus é inevitável para que haja criação. A criação explode como a ressurreição. Explode como a ressurreição dessa morte de Deus, do Deus que implode. Não tem palavras para designar aquilo que nem existe, que é, mas não existe, que não é designável, que não é explicável, que é absurdo, que transcende os códigos. Ele implode em si mesmo, ele morre para dar vida. É um princípio que Jesus está enunciando também nos evangelhos o tempo todo. Não tem vida sem morte. Não tem sem morte. Tem que morrer para crescer, para produzir, para gerar, para germinar. Tem que se entregar. Tem que não ter medo da entrega para produzir vida. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, geme, se entrega à morte. E depois se alegra pelo fato de ter trazido ao mundo um homem. Toda a Escritura, especialmente em Jesus, o Espírito de Cristo é esse, de que você se entrega. E o universo inteiro começa com esse ato de entrega. A criação é a própria morte de Deus explodindo nesse poder de ressurreição. Em todas as direções é vida.
É essa morte que produz como grão de trigo toda essa explosão de vida a partir dessa explicação tão simples de Jesus e que serve para a gente entender a partir da simplicidade como não existe criação sem entrega, sem morte, sem essa dor divina, sem esse parto divino, sem esse sacrifício divino. O universo é do tamanho da morte de Deus. E eu não estou falando só desse pequeno universo newtoniano que a gente estuda com telescópios. Eu estou falando dos multiversos e dos universos paralelos e de uma quantidade extraordinária de fenômenos que eu costumo chamar de esses fenômenos todos da criação que a Bíblia chama de acaso. A Bíblia chama de acaso. Eu chamo de liberdade fenomenológica da natureza, das coisas. É o acaso. É a liberdade dos fenômenos. Agora, se bateu na minha cabeça, desculpa aí. Não era a minha intenção. É apenas o exercício da liberdade natural, fenomenológica total. É livre-arbítrio da criação. E que pode acertar meu filho, pode me acertar, Caraca. pode acontecer. Na direção de qualquer um. Então, eu celebro o acaso. É um fenômeno da graça de Deus, da permissão de Deus, assim como eu celebro o livre-arbítrio. O acaso é o livre-arbítrio fenomenológico. Eu não tenho problema com nada, porque a filosofia de Jesus não mergulha em nenhuma metafísica buscando uma solução para o bem e para o mal. Ela simplesmente trata tudo como se não fosse possível você viver a existência se tudo isso não fizesse parte dela. Jesus ensina a filosofia da realidade e da fé que rasga a realidade e que cria mundos e que não tem medo nem do presente nem no futuro. A filosofia de Jesus é um olhar de criação para o presente e para o futuro.